Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez conversar com vocês no nosso Evangelho do Lar ou no Lar virtual. Nós hoje conversaremos sobre o capítulo, para eu abrir a página certa, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o capítulo 12, itens 5 e 6, e o assunto da noite é inimigos desencarnados. Quem não os tem, não é verdade? A gente tem encarnados às vezes e também os desencarnados. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas é óbvio que nós não iniciaremos os nossos estudos sem a nossa prece. E é com a nossa prece, aquele momento de relaxamento do nosso coração, da nossa alma, aquele momento em que a gente convida os nossos mentores para estarem conosco, em que nos sintonizamos com as pessoas que eventualmente estejam conosco nesse momento, no nosso ambiente material, em que nós pedimos a Deus a permissão para estarmos reunidos em seu nome e a inspiração e a proteção necessárias. Então, nesse instante, todos nós relaxamos, todos nós respiramos, de forma a permitir que a paz saia de dentro de nós e entre em nós, para que sejamos, nesse momento, abençoados pela oportunidade bendita de falar em nome de Deus e em nome de Jesus, de estudar aquilo que vai nos fortalecer, orientar, fazer compreender tudo aquilo que é necessário para que sejamos pessoas melhores. E na noite de hoje, em especial, nós pedimos muito fortemente aos nossos mentores, aos nossos protetores, aos nossos amigos da espiritualidade, que nos acompanhem, que nos inspirem, que nos protejam, que nos intuam para que as lições dessa noite sirvam-nos não só para esses momentos, mas para todos os dias das nossas vidas, para que possamos aprender a lidar com os nossos inimigos desencarnados e torná-los amigos, que é um processo um pouco lento por causa da nossa ignorância espiritual e também às vezes por causa da revolta deles. Então, especialmente nessa noite, nós pedimos muito a Deus que nos inspire e nos proteja para que possamos aprender e apreender o assunto desta noite. Assim, pedindo permissão a Jesus, a Deus e aos amigos espirituais, nós estamos aqui dando por iniciados o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E aí, tá tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Tem gente chegando aí, que legal. Hoje eu avisei um pouco em cima da hora que eu ia fazer o evangelho, mas a minha vida tá um pouquinho corrida e não ia dar tempo de fazer no outro dia durante a semana, né? Então, resolvi fazer hoje. Eu estou percebendo que talvez a internet tenha umas piscadas aqui, gente. Se acontecer, eu peço desculpa se for a minha internet, sabe que às vezes acontece. E, na medida do possível, eu continuarei até o final, tá bom? Vamos lá? Vamos estudar para não perder tempo? Então, repetindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 5 e 6, que fala sobre amar os inimigos é o capítulo, e os itens que nós estudaremos são os inimigos desencarnados. E eu leio. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é um estado permanente do homem e que ela deve ser uma imperfeição momentânea, que do mesmo modo que uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode sim persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim, a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra.
Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto para represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do orbe terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, e que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-lo de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá, o que diz o Evangelho, gente? Primeira coisa que fala mencionando um texto anterior, é que nós temos que ter motivos de indulgência. Nós aqui no Evangelho no Lar já estudamos a indulgência, que é a necessidade de não só perdoar, mas compreender, ser indulgente não é relevar, mas é compreender a limitação do outro sem aquele julgamento, aquela crítica, ainda que a gente deva ajudá-lo a parar de errar na medida do possível. E nós sabemos que devemos ser indulgentes com os nossos inimigos. Só que ele fala também que não existe ninguém, nenhum espírito encarnado ou desencarnado, na verdade todos somos espíritos em algum estado, ou aqui encarnados ou desencarnados, nenhum de nós deixará de evoluir e de se tornar bom. É como uma criança que está sempre aprendendo e vai crescendo, vai amadurecendo, até que aprenda tudo que é necessário aprender. E o homem mau de hoje, aquele que muitas vezes levanta em nós aquela sensação de vontade de nos vingarmos, de retaliarmos, de devolvermos o mal que é realizado a nós ou que nos desejam, esse homem mau um dia será bom. Será bom. Como nós
que hoje ainda somos imperfeitos, também seremos bons e fomos muito piores no passado, que essa é a grande verdade. E aí, o espírita tem conhecimento de uma coisa muito importante. Nós sabemos que a morte não termina com a vida. E sabemos que a morte não transforma ninguém de uma forma milagrosa. Ao contrário, nós continuamos sendo exatamente quem nós éramos do lado de lá, só sem o corpo físico, tá? E por não termos corpo físico, temos um pouco mais de liberdade, não é verdade? Então, você imagine nós termos inimigos que estão do lado de cá, que de repente estão nos desejando mal, mas não estão dentro da nossa casa. Agora, esse inimigo que nós não quisemos perdoar, que não fizemos o possível para ser perdoados por eles, de repente desencarnam e continuam com a vontade de nos causar mal, de nos prejudicar. Só que dessa vez, a não ser que sejamos daquele tipo que Jesus ensinou que deveríamos ser, que é o que ora e vigia, se nós não fizermos isso, ele entra sim dentro da nossa casa. Até porque, se fosse um ódio gratuito dele, ele não teria direito de mexer conosco, mas normalmente não é gratuito, não é, gente? Normalmente, nós temos a nossa responsabilidade também. Como dizem por aí, outro dia eu estava ouvindo essa frase, que não existe casamento que termina por conta de um só. E a mesma coisa nessa questão das relações de inimizade. Não tem inimizade que começa por conta de um só, porque ninguém briga sozinho. Ninguém briga sozinho. Então, se a gente não briga sozinho, o nosso inimigo teve em nós uma contrapartida. Então, ele tem direito de acabar se aproximando da gente e interferindo na nossa vida, porque nós não vigiamos, não oramos e ainda temos culpa no cartório com eles. Então, existe esse ditado popular que o Evangelho cita, que era necessário apagar o ódio com sangue. Aliás, os duelos também se assemelham muito a esse tipo de raciocínio. A pessoa se sentia ferida na sua honra e ele ia lá e desafiava o outro para um duelo e era matando, era com o sangue do outro que ele limpava a sua honra. E aí a gente acreditou durante muito tempo que era assim que a gente resolvia o problema com os nossos inimigos. Se ele não está na nossa frente, a gente está livre deles, não tem mais problema. Mas não acontece isso. As obsessões permanecem porque se o carinha que nos odeia não está do lado de cá, é óbvio que ele está do lado de lá. E se a vida continua e ele não mudou de forma milagrosa, então ele continua nos odiando, certo? O livro que eu indiquei aqui no grupo hoje, ele trata bastante dessa questão também obsessiva numa certa altura da obra. Eu não vou contar para vocês ficarem curiosos, depois lerem o livro, que eu achei uma história muito boa. Embora, como eu cheguei a dizer, esse livro ele não tem exatamente uma aula de espiritismo, mas ele conta algumas visões, vamos dizer assim, dos relacionamentos nossos de encarnados e até de desencarnados, para que a gente possa compreender essas relações. Então, eu recomendo que vocês leiam, né, esse livro que eu indiquei. Depois, aqui no vídeo, eu coloco o nome do livro para vocês que quiserem depois procurar para ler. Tá? E vale a pena a gente dar uma observada nesse sentido. Então, o que ele fala? Quando Jesus disse amai os inimigos, ele não falou restritamente ao inimigo encarnado, porque o inimigo encarnado um dia se torna inimigo desencarnado. E nós até podemos estar tentando melhorar, mudar de conduta, mas vamos falar a verdade, nós temos muitas falhas morais, nós temos muitas imperfeições, nós tropeçamos. Gente, é incrível, eu vou falar para vocês já devem ter notado isso, mas eu observo isso com muita clareza. Toda vez que eu vou falar sobre o tema inimigos desencarnados, ou obsessão, ou vou falar sobre perdão aos espíritos que nos fizeram mal, gente, meu dia vira uma confusão. Parece que a minha paciência fica curta, parece que a paciência das pessoas à minha volta fica curta. Hoje eu estava assim com uns espinhozinhos pro lado do meu filho e ele pro meu lado. Mas por que acontece isso? Porque a gente não ora, porque a gente não vigia e os nossos inimigos desencarnados querem dizer assim,
dona Vânia, você vai falar sobre inimizade com desencarnados? É mesmo? E você lembra como você era malvadinha comigo na sua outra encarnação? Nessa eu acho que eu não cometi nenhuma coisa assim tão grave. Mas na outra, só Deus sabe, não é verdade? E aí eles começam a cutucar os nossos defeitos para quem diz assim, o que eu vou mostrar para você, Vânia, no caso eu tô falando de mim, né? Vou mostrar para você como é que você é de verdade. Graças a bom Deus, o exercício permanente do orar e do vigiar, a vontade de fazer as coisas certas, a vontade de fazer o bem, a vontade de não entrar, não mergulhar mais nesse vórtice de energia negativa faz com que a gente se defenda. Então, posso dizer para vocês que eu tive um dia que não foi fácil, mas também não foi difícil, porque eu melhorei muito. E porque os nossos anjos de guarda, os nossos mentores também nos fortalecem quando nós estamos querendo minimizar o mal, quando nós queremos evitar o mal, certo? E eu tô contando isso para vocês porque vale a pena observar como é que é a nossa conduta perto de alguém que a gente não gosta, perto de alguém que não gosta da gente, que tipo de sentimentos a gente emite. Jesus nos recomendou que se alguém nos pedisse a túnica, que era para a capa, era para dar a túnica também. Falou que se alguém quisesse que andasse 1000 passos com ele, era para andar mais 1000, ou seja, andar 2000 passos. Por quê, gente? Porque ele também disse, reconciliai enquanto estais a caminho, porque é aqui que a gente resolve os problemas. Óbvio, se nossos inimigos estão desencarnados, não dá para resolver aqui. Mas como é que a gente resolve do outro lado? Nos tornando pessoas melhores, emitindo vibrações de perdão, de pedido de perdão para aquele que nos feriu, que nos magoou, mesmo que a gente não recorde, muitas vezes a gente não recorda, porque isso não veio dessa vida, mas a gente sabe que tem. Então a gente precisa começar a trabalhar essa indulgência não só para conosco, não só para com os encarnados, mas também com os desencarnados. O que mais que ele fala aqui que é importante? Ele fala uma coisa bem legal aqui, que as inimizades espirituais, quando são com espíritos muito sofredores, muito inferiores moralmente, podem se transformar em obsessão e subjugação. A obsessão, ela é aquele assédio que o espírito tem sobre nós, uma influência moral negativa que ele tem sobre nós. Pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então você imagina, a obsessão tem vários tipos. Nós estamos falando aqui da obsessão dos desencarnados para os encarnados. Então ele diz assim, se acontece, acontece por causa do tipo do nosso planeta, um mundo ainda de expiações. Significa dizer o seguinte, se nós fôssemos um mundo bom, de uma humanidade boa, não haveriam espíritos maus e desequilibrados que odiavam, que odeiam, e eles não influenciariam a nossa vida. Então, quando nós temos a obsessão, quando nós temos os inimigos desencarnados, sim, temos que perdoar. E temos que procurar mudar de conduta para que ele não tenha mais razão de nos atacar. Mas temos também que admitir que faz parte das nossas provas de um mundo de expiação sofrer essas consequências dos nossos atos passados. O mais interessante de um processo de vingança ou de ódio dos espíritos é que a gente não sabe quem começou. Porque hoje a gente diz assim, eu tenho um obsessor, ele é mau, ele me quer mal, ele me prejudica, eu faço de tudo para ser bonzinho, ele não larga do meu pé. E ele diz, você lá na outra encarnação fez isso, isso e aquilo comigo. Ok. Ele não lembra que numa encarnação antecedente, ele causou-nos mal, prejudicou-nos e nós, que não éramos bonzinhos, não perdoamos, não reconciliamos enquanto estávamos a caminho e aí nós nos vingamos. Por isso que aqui está dizendo, não é para se vingar, porque não é com sangue
que se limpa o ódio, não é com sangue que se acaba com um desejo de vingança ou com um relacionamento negativo deste tipo. Porque, por mais que eu não lembre, eu fiz alguma coisa lá atrás. E ele também não lembra quem começou. Hoje ele só lembra do mal que eu fiz. Percebe como é que é esse relacionamento? Às vezes você aí que está me assistindo, assim como pode ser que eu tenha, nós não lembramos de alguém que nos causou mal? Pensa, a partir do momento que essa pessoa fez mal pra gente, dá uma voltinha no tempo, um pouco atrás. Pensa se a gente não fez nada. Será que a gente foi tão bonzinho assim? Foi de graça? O ódio, a raiva, a inveja, o tratamento negativo que nos deram? Então, gente, a gente precisa se preocupar com os nossos inimigos, sim, mas não no sentido só de nos defendermos, mas no sentido também de tentarmos minimizar o mal que fizemos um dia e exemplificarmos para eles que é possível mudar. E como é que a gente exemplifica? Mudando. Claro, vou falar de mim, eu não sei, eu estou dando exemplo pessoal porque eu uso o meu nome porque é mais fácil usar o meu do que o de quem está assistindo, né? Então, vamos, por exemplo, eu sou palestrante há 13 anos, tá? Mais ou menos uns 13 anos que eu faço palestra. Vocês acham que os meus eventuais inimigos desencarnados acreditam que eu mudei porque faz 13 anos que eu faço palestra? Nesses 13 anos, eu já errei, já tropecei, já diminui a quantidade de palestra, não vigiei, não orei, fiz um monte de coisa como qualquer pessoa faz com as suas imperfeições. O fato de fazer 13 anos que faço palestra me torna uma pessoa melhor? Me torna, porque eu faço com amor, tenho estudado, tenho trabalhado. Mas prova para eles que eu mudei? Às vezes não. Para eles, o tempo passou assim. Para eles, ele olha e diz assim, começou a fazer palestra ontem, tá achando que é gente, Vânia? Percebe a situação? Então, é uma insistência cotidiana de mudança de conduta para o bem. Então, o fato de antigamente se falava dos, como é que era, dos deuses infernais, depois passou-se a falar dos demônios, o Espiritismo vem e explica, os demônios e os deuses infernais não são nada mais do que eu e você se formos maus. Então a gente tem que se tornar bons e tem que, vou repetir, orar, vigiar e trabalhar a indulgência para que a nossa conduta nos transforme naqueles que não merecem mais o assédio inferior e que com a mudança de conduta provem para os inimigos desencarnados e inclusive para os encarnados que nós não somos mais aqueles que eles conheceram. E eu quero fechar, gente, com uma outra página que eu não mencionei, mas vou mencionar agora. Ai, cadê? Lembra que eu andei falando sobre a parte das preces, da coletânea de preces e espíritos do Evangelho? Pois bem, lá no finalzinho, no capítulo 28, lá onde fala de preces pelos outros, existem várias preces e uma delas diz assim, por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. É óbvio que a gente pode falar pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados. Um pouco antes, ele fala, cadê aqui? Vou mostrar para vocês. Momentinho. Para afastar os maus espíritos, tá? Existem outras que falam para os obsessores, cadê aqui? Enfim, existem várias preces que vocês podem ler para interpretar o que a prece seria ideal para dizer, para pedir a Deus e fazê-las em prol daqueles que são os desafetos das nossas almas. Eu peguei essa dos nossos inimigos e pelos que nos querem maus, porque tanto serve para os encarnados quanto para os desencarnados. Eu só vou ler para vocês, tá? A prece eu vou fazer do nosso jeitinho tradicional, mas para vocês compreenderem como é que é o raciocínio de Kardec e dos espíritos quando escreveram essa prece. Ele diz assim, meu Deus, perdoo ao nome, né, da pessoa, o mal que me fez
e o que me quis fazer, como desejo que me perdoe e que Ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Se o colocaste no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam lhe chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam lhe ser concedidos, a fim de não enlamear a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa vontade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem e vir em sua ajuda, se isso estiver em meu poder. Desejo, para provar a sinceridade das minhas palavras, que me seja oferecida ocasião de lhe ser útil. Mas, sobretudo, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, em o oprimindo por uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha ação. Porque então eu mereceria que estas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes a vossa recompensa. E é com essa prece que a gente pensa, não é verdade? Que todos precisamos perdoar alguém, mas todos precisamos de perdão. E que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir que nós devemos perdoar assim como nós pedimos para ser perdoados. Então nessa noite eu falo para cada um de vocês, assim como sempre falo em primeiro lugar para mim, que nós devemos aprender a ser pessoas melhores, reconciliar enquanto estamos a caminho, nós devemos perdoar e ser indulgentes e nós devemos compreender aqueles que nos fizeram mal, porque ninguém faz o mal pela maldade simples e pura, mas é por estar ferido, machucado, se sentindo incompreendido, sofrido e por ignorância. E muitas vezes, depois que entrou em todo esse processo, ele simplesmente olha para a situação e diz: eu não mereço, eu não tenho chance, então eu vou continuar assim. E não é verdade. A nossa obrigação é sim o perdão. E eu sei que muitos dos que assistem esses vídeos aqui têm pessoas a perdoar. Assim como eu, certamente, tenho as minhas pessoas para perdoar e os que devem me perdoar também, não é verdade? Gente, é isso. Agradeço a companhia de vocês. Vou fazer a nossa prece final com a nossa vibração, esperando que tenha sido útil o nosso estudo desta noite, que Deus possa iluminar cada coraçãozinho e cada lar que nos acompanha nessa noite. Desse modo, nós serenamos os nossos corações, o nosso pensamento continua pacificado e nós dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim nós vibramos pela paz universal, pelos espíritos sofredores e pelos doentes do corpo e da alma, em especial os nossos irmãozinhos suicidas, os irmãozinhos que estão envolvidos com drogas, os irmãozinhos que estão doentes da alma,
com as suas depressões, as suas síndromes de pânico, os seus medos mais íntimos. Nós pedimos também por todos aqueles que vieram para cumprir missões de melhoria de um grupo, da sociedade, da humanidade, pelos nossos irmãos médiuns que têm uma responsabilidade tão grande de ser intermediários dos mundos dos espíritos, mostrando para nós como é a realidade após a morte. Por todos aqueles que desencarnaram nesta semana, que estão em processos de desencarne, pelos seus familiares, para que uns saibam partir e outros permitam que eles partam, porque nós é que ficamos na prisão, na escola ou no hospital desse planeta chamado Terra. Nós pedimos por todas as instituições, em especial as delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos os seus assistidos e por todos os seus colaboradores, para que cada um cumpra a sua parte. Por todas as casas que propagam o Evangelho em todos os recantos do mundo, de qualquer fonte religiosa ou filosófica, que eles possam levar a luz por onde estiverem e para todos aqueles que os buscarem. Por todos os governantes, por todos os políticos, por todos os líderes deste mundo, em especial do nosso Brasil, que está tão doente moralmente falando. Pela natureza, pelos nossos irmãozinhos animais, por todo o nosso planeta azul, verde, amarelo, vermelho, rosa, com tantas cores bonitas. Por todos os lares da terra, pelos lares dos nossos parentes, amigos e dos nossos inimigos, dos nossos desafetos. Por todos aqueles que nos desejam mal e por todos aqueles que nós um dia desejamos mal. Que sejamos capazes de perdoá-los, assim como precisamos ser perdoados. Por todas aquelas pessoas que nos pediram preces, as que estão anotadas aos nossos lados nos caderninhos ou nos papeizinhos, por todos aqueles que estão necessitados do nosso carinho, das nossas vibrações. Pedimos pela água que nós colocamos ao nosso lado para que se torne remédio do nosso corpo físico e pedimos permissão a Deus para vibrar por nós mesmos, pelo nosso lar, pela nossa semana, para que nos tornemos pessoas melhores, que os nossos mentores consigam acessar com facilidade o nosso coração. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, amigos da espiritualidade. Gratidão imensa por estar com vocês mais uma noite. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus ilumine. Que assim seja. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.